Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. A constrição, a saudade, a esperança são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Ninguém progride sem renovar-se. Mensagem do Espírito Emmanuel com o título Renovar-se, trazida a nós pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E assim estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã, trazendo informações, notícias do movimento espírita em nossa região. E ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas, dentro do conhecimento da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem No Caminho da Perfeição, extraída do livro Reconforto. É uma mensagem de Emmanuel, trazida a nós pelo médium Francisco Cândido Xavier. Recorda a sementeira de bênçãos na terra. Se desejas atingir a seara do aperfeiçoamento maior na espiritualidade superior. Não há edifício sem base, tanto quanto não existe realização sem esforço. Lembra-te de que Jesus não nos pediu o impossível. As lições do Divino Mestre permanecem vazadas nos quadros mais simples da natureza. Um grão de mostarda, uma candeia sob o velador, uma dracma perdida, 5 pães e 2 peixes. Nas adjacências de um lago e através de barcos humildes, emoldurou sem ouro e sem poder humano a maior epopeia de amor universal de que a humanidade já presenciou no curso dos séculos. Não te esqueças de que o serviço de aprimoramento deve começar nos aspectos mais insignificantes da nossa própria vida. Um sorriso em casa, um favor espontâneo aos amigos, um olhar de compreensão a quem sofre, uma prece pelos adversários, um gesto de fraternidade, o silêncio diante da calúnia, o socorro mudo aos enfermos, a caridade de uma boa palavra em auxílio dos ausentes. Não procures a perfeição pela virtude postiça. Ninguém pode começar a construção de uma casa pelo telhado. Somos seres humanos encarnados e desencarnados, com as nossas raízes ainda presas à terra, mãe admirável de nosso desenvolvimento através dos milênios. Não pretendas voar sem asas. Entretanto, se ainda não somos anjos, podemos ser companheiros da bondade fiel. Tanto quanto possível, começa hoje o ministério da boa vontade, para com todos, a partir do teu santuário doméstico. E amanhã conseguirás abençoado equilíbrio e mais amplos degraus no caminho ascensional da evolução. Espiritismo em Marcha. Agenda. Você, internauta, possui páginas de conteúdo rico em termos de doutrina espírita, acessando os sites www.amecaruaru.com.br e www.bezerrademenezescaruaru.com.br. Também através do Facebook, Bezerra de Menezes Caruaru, você encontra vídeos, palestras, gravações do programa Espiritismo em Marcha. Navegue em nossas páginas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas e reuniões espíritas.
Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Estarem reunidas em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares. Bastando para isso, envia a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois, uma vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime é o mais importante. Ora, para isso, basta que elas sejam 2, contudo, se entre 2 pessoas oram cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião. Não tendo está por verdadeiro motivo, isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se não disse atenderei a todo aquele que me chamar, é que antes de tudo exige o amor ao próximo. E desse amor, mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram com exclusão de todo sentimento pessoal e não um apenas. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se reúnem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos e dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Rua 25, número 96, Rendeiras, Antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados, às 8 da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão 379, bairro do Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia,
está mais conforme com a lei natural? Resposta dos Espíritos. A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real, mas sensualidade. Se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos meios e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos essa passagem da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Comentários de Emmanuel encontra-se a respeito desta passagem no livro Vinha de Luz. É a mensagem intitulada Véus, trazida a nós pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas, filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram. Por descuidados de si próprios, conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas, nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com Cristo e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. É indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, sede provisória Colégio Municipal Álvaro Lins, sala ao lado do Ginásio Municipal, bairro Maurício de Nassau, reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré, Rua Sertânia, no bairro Boa Vista 2, reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E agora, através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas de temas que sejam tratados pela doutrina espírita. Enquanto você não nos liga, nós temos aqui uma pergunta com esses últimos temas que abordamos nesta manhã.
Lembramos aí outra vez, o telefone da rádio é o 2103 1170. A respeito dessa questão 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme à lei natural? O que podemos entender de forma mais clara a respeito da poligamia e da monogamia? A poligamia é uma lei civil transitória, como a própria resposta diz, que em alguns países permitem, sobretudo face legislações machistas, possibilitar que um homem possa se casar com várias mulheres simultaneamente. Já a monogamia é o casamento no qual estreitamente está estabelecido a união única de um homem para uma mulher, de tal maneira que, se houver uma bigamia, um segundo casamento, aquele que tenha se casado por segunda vez torna-se réu de ser, inclusive, preso, dependendo das leis civis daquele país. E os espíritos aqui esclarecem de forma muito explícita de que a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social, quanto que o casamento, segundo os objetivos de Deus, deve estar fundada sobre a afeição dos seres que se unem. E com a poligamia não há afeição real, mas sensualidade. Então, os espíritos esclarecem de uma forma muito evidente de que a razão é porque um homem ou uma mulher ter mais de um vínculo amoroso, afetivo, na verdade, é apenas a aparência. O que fez com que aquelas uniões simultâneas se estabelecessem foi a sensualidade. Foi o apego, de uma forma desequilibrada, à satisfação dos instintos vinculados à multiplicidade de relações sexuais. E nisso, os espíritos deixam bem claro, a monogamia é um progresso nas linhas do progresso social da criatura humana. Bom, nós queremos outra vez lembrar aqueles que nos acompanham pela Rádio Liberdade, AM, FM, ou pela internet, através do Facebook, a possibilidade de participarem através de uma pergunta, tirando dúvidas. O telefone da rádio é o 2103 1170, 2103 1170. Enquanto você não nos liga, nós temos aqui mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã de domingo. Inclusive, queremos deixar o registro que o próximo evento que a nossa cidade irá ter será o das Cartas Consoladoras, que é um evento já realizado há alguns anos pela SEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, e quando o evento estiver mais próximo, normalmente ocorre no mês de setembro, nós estaremos divulgando aqui antecipadamente a grade de palestras que está estabelecida, ao mesmo tempo em que o médium de psicografia pública, Milton Souza, sempre se faz presente nesse evento aqui em Caruaru. Então temos aqui mais uma pergunta com esses assuntos que abordamos nessa manhã e se refere agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando tratou a respeito da coletânea de preces espíritas, que é o capítulo 28. E a pergunta é por que o Evangelho coloca, em termos de conjunto, uma coletânea, modelos de preces, quando, na verdade, nós sabemos que a doutrina espírita deixa de uma forma muito clara que a prece deve partir do nosso coração, do sentimento, que deve estar envolvida com as vibrações que emanam do nosso ser mais íntimo. Não obstante, ela oferece modelos de prece no final, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que isso foi assim colocado? Logo quando nós vamos ler esse capítulo 28, é explicitado de uma forma bastante clara de que o que de fato
caracteriza o poder magnético espiritual da prece, ela está associada ao sentimento, a uma emoção elevada daquele que ora, que dirige-se à divindade, ao Criador, e que, de fato, estabelecer com as suas próprias palavras de forma espontânea é a forma mais indicada pelos espíritos para o estabelecimento da prece. Não obstante, nesse capítulo é considerado que muitas pessoas, por falta de hábito e de espontaneidade a princípio de assim estabelecer essa comunhão, é colocado apenas em termos de exemplos, modelos básicos para as mais variadas situações nas quais a criatura humana é colocada em termos de possibilidade de recurso, o uso da prece. Então vai haver, com aquele que já tem a oportunidade de ler esse capítulo, preces por aqueles irmãos nossos, ou conhecidos, ou afeições, que estão desencarnados. Preces por aqueles que estão passando por aflições, por doenças, que estão prestes a desencarnar. Preces também pelos espíritos obsessores ou doentes, pelos inimigos espirituais que podemos ter. Então, é dividido de uma forma classificatória, ao mesmo tempo em que se coloca, através de um prefácio, um conteúdo resumido de cada uma situação que leva ao uso daquela prece, uma forma bastante didática, de não só termos esses modelos específicos de uso da oração, mas também ter simultaneamente o esclarecimento necessário daquela situação espiritual para a qual nós estamos dirigindo a prece. Assim é que é colocado no último modelo dessa coletânea a prece pelos espíritos obsessores, e lá nós iremos encontrar de uma forma preciosa o resumo, aonde é feita a seguinte advertência, de que a obsessão pode e deve ser considerada na Terra como uma epidemia, uma doença que avasala de uma forma muito intensa toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, é colocada de uma forma bem compreensível o fato de que, se para fortalecer o nosso corpo contra vírus, bactérias e doenças de ordem física, é necessário utilizarmos vitaminas, remédios, o fortalecimento do corpo espiritual para isso, para nos fortalecermos em relação às interferências negativas dos espíritos obsessores ou doentes, é necessário fortalecermos a nossa alma, o nosso espírito. E esse fortalecimento do nosso espírito tem, através do recurso da oração e da prece, um canal aberto, aonde a espiritualidade maior pode nos amparar, nos assistir e nos fortalecer espiritualmente. É esse esclarecimento que nós temos para dar a respeito dessa questão do uso da prece, colocada no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que nós recomendamos muito a leitura. Dentre as obras básicas, a primeira delas é o Livro dos Espíritos, e a segunda é o Evangelho segundo o Espiritismo, que facilmente qualquer um de nós pode encontrar em livrarias e nas várias instituições espíritas em nossa cidade, e que variam de preços bem populares. A partir de R$5 você já compra um desses livros, até 10, 15, 20, R$25 as edições maiores e num papel de qualidade melhor. Bom, lembramos aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170, 2103-1170, e temos aqui, enquanto você não nos liga, mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã no programa Espiritismo em Marcha. E esse aqui vai se referir ao texto do comentário bíblico que fizemos, da passagem
da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quando ele diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Como podemos entender de uma forma mais diversificada a ideia desse véu ao qual o apóstolo Paulo se refere? Há uma indicação muito implícita nessa citação do apóstolo Paulo, com o véu que foi colocada sobre a mente do povo de Israel, do povo judeu, para não terem percebido Jesus como sendo o Messias prometido. Afinal de contas, o povo judeu tinha os livros dos profetas, dos grandes profetas do Antigo Testamento, Isaías, Daniel, Jeremias. E esses livros explicitavam a forma pela qual o Messias deveria se apresentar ao povo da terra da promissão, ao povo judeu. Não obstante, um véu se colocou no entendimento desse povo para que eles não tivessem, a maioria deles, visto que Jesus era o Messias. Nós vamos interromper essa resposta para atender um ouvinte. Bom dia. Bom dia. Pois não? Soares, eu gostaria de saber se a obsessão tem cura, ou se é uma doença maligna, como muitas outras que não tem cura. Tá bem. Um belo dia. Eu agradeço muito aí a participação, acompanhe pelo raio da nossa resposta. A nossa ouvinte nos indaga a respeito de a obsessão, se a obsessão realmente tem cura ou não. Como havíamos explicado a princípio, a obsessão ela se instala devido às fraquezas de nossa alma, das fraquezas morais, que tanto podem ter se estabelecido nessa atual encarnação nossa, como fraquezas morais que a gente traz de outras encarnações e que se encontram adormecidas no nosso inconsciente. São elas que oferecem as aberturas de portas para que os espíritos desencarnados ou encarnados estabeleçam as chamadas obsessões. Porque aqui é importante deixarmos claro que existe também a obsessão de espírito encarnado para espírito encarnado. Há muitos pais e mães e irmãos que são obsessores dentro da própria família, que manipulam, que comandam, que escravizam aos seus pontos de vistas e às suas decisões os familiares consanguíneos e de uma forma tão explícita que as pessoas que convivem fora da família percebem esse quadro desolador. Mas a obsessão mais comum é a dos desencarnados aos encarnados. E a questão da cura das obsessões está justamente em tratarmos o foco dela, o nosso espírito. A compreensão do Evangelho do Cristo e o nosso esforço de vivência dos seus ensinamentos é o caminho mais real da cura verdadeira para todo tipo de obsessão que poderíamos ter. Então, tem cura, claro, na medida em que nós vamos nos ajustando e nos abrindo ao processo transformador dos ensinos de Jesus. E nesse aspecto independe, inclusive, de religião. Espírita, católicos, evangélicos, budistas, de qualquer religião, mesmo aqueles que se dizem ateus, mas que fazem esforços grandes para se modificarem, se melhorarem interiormente, estabelecem caminhos de cura para a obsessão. Bom, era esse esclarecimento. Temos ainda um ouvinte aqui que deixou uma pergunta pela internet. Iremos ver se podemos dar um esclarecimento rápido, que o programa está no ponto final. Para um espírito chegar à superioridade, é necessário que percorra todos os desafios que um ser humano pode ter de possibilidade, riqueza, miséria, sensualidade, restrições, etc. Vamos tentar dar uma resposta bem rápida. É verdade que para atingirmos as metas de perfeição espiritual dirigidas e determinadas pelas leis divinas, precisamos crescer em todas as esferas
em termos de conquistas e possibilidades espirituais, não significando que precisamos estabelecer, em termos de desequilíbrios, caminhos de atalho ou caminhos de travessos às leis divinas, abrindo campo para sofrimento e desequilíbrios, quer seja na área da sensualidade ou mesmo da miséria econômica. Não precisamos trilhar esses campos de desequilíbrios, mas normalmente, face às inferioridades que a maioria de nós seres humanos abrimos campos, esses erros de caminhada se estabelecem. Mas, na verdade, esse campo de crescimento e de perfeição espiritual vai se estender para fora do planeta Terra, em mundos mais evoluídos do que o nosso. É uma caminhada extensa, para a qual Jesus deixou de forma muito evidente esse fato quando disse: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Deixamos aqui um agradecimento a todos que participaram no programa de hoje e estejam novamente conosco no próximo domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.